Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esta live, por este programa. Trata-se do programa da comunidade Católicos em Dublin, programa Pão da Palavra. Nós temos sempre presente aquela letra sagrada, aquela frase do nosso Salvador que diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Neste tempo de pandemia, neste tempo tão difícil para a humanidade, é preciso ter consciência que a palavra de Deus é uma necessidade essencial. Os governos colocam sempre a igreja como algo não essencial. Bom, a gente compreende que assim o digam, porque não tem fé, mas a nossa autoconsciência não é essa. A nossa compreensão é a de que a palavra de Deus, que a vida de fé é um gênero de primeira necessidade. E para viabilizar isso, existe esse programa. Então, vamos dar início à proclamação do texto do Evangelho do dia, que é de São João, capítulo 16, versos de 5 a 11. Iniciemos com uma pequena prece ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Você pode dizer: glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa palavra do Senhor que nos foi proclamada hoje, ela, na verdade, é de certo modo, uma repetição daquilo que nós já ouvimos no capítulo 14. Eu tenho sempre recordado aqui que nós estamos, durante esse tempo, ouvindo os sermões que Jesus proclamou, 3 grandes sermões que Jesus proclamou na última ceia. E esse é o 3º sermão, é o último dos sermões do Senhor. E boa parte daquilo que ele está dizendo, ele já disse. Agora, o que acontece é que não é uma mera repetição, porque o contexto é diferente. Enquanto que no capítulo 14, Jesus, o sermão do Senhor ali,
tem presente o fato de que a tristeza tomará conta dos coração dos discípulos, porque ele anuncia a sua partida. O capítulo 13 do Evangelho de São João começa dizendo: e chegando a hora de passar deste mundo para o Pai. Então, Jesus tem presente essa tristeza dos apóstolos diante do anúncio de sua partida. Já no capítulo 16, embora isso esteja presente também, mas o foco não é propriamente este. O foco das palavras de Jesus neste capítulo é a situação que os discípulos se encontrarão após a sua partida. Ou seja, a situação da igreja nascente. E qual vai ser a situação da igreja? Nós já começamos a ouvir ontem a perseguição. Ou seja, um contexto contrário à vida de fé. Isso aqui é muito importante. E é exatamente nessa situação que Jesus está dizendo essas palavras para os seus discípulos. Eu sempre gosto, toda vez que a gente explica uma passagem da Bíblia, ou seja, toda vez que a gente explica um texto, é importante, é fundamental termos presente o contexto. Sempre que possível, esclarecê-lo, apresentá-lo, ele vai elucidar muita coisa. Ou seja, todo texto tem o seu contexto. Decorem isso, todo texto tem um contexto. Então, é esse o contexto. Jesus tem presente a situação da igreja e que os discípulos viverão. Muito bem, tendo dito isto, vamos ver a primeira afirmação do Senhor. Veja, ele diz assim: nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Veja, essa afirmação de Jesus, ela é curiosa, no mínimo, porque Jesus está dizendo que ninguém pergunta, porque ele está dizendo que vai partir, mas ninguém pergunta a ele para onde ele vai. Acontece que, literalmente, a rigor, isso não é bem verdade. Não é bem verdade, porque se você for na Bíblia, nós estamos no capítulo 16, se você voltar para o capítulo 13, no capítulo 13, no versos 36, nós vemos 13:36. Nós vemos exatamente essa pergunta. Ó, achei. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Então, a rigor, essa afirmação de Jesus, que ninguém pergunta para onde ele vai, ela não está sendo, vamos dizer assim, a gente poderia dizer que está em contradição com algo que foi dito anteriormente. Então, vou tentar fazer esse esclarecimento, porque alguém que lê a Bíblia com atenção poderia se dar conta desse detalhe. Para outros, talvez não. Mas o fato é que já perguntaram a ele para onde ele vai. Pedro aqui pergunta para onde ele vai. Também no capítulo 14, verso 5, também aparece essa pergunta feita por Felipe. Ou melhor, feita por Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ora, quando Jesus está dizendo aqui que ninguém pergunta para onde ele vai, o que é que nós precisamos entender? Nós já vimos que pessoas perguntaram para onde ele vai. O que Jesus está dizendo? Porque é óbvio que não é uma contradição, porque foi a mesma pessoa que escreveu, foi João, o autor desse livro. Então, o que está em questão aqui é que aqueles que perguntaram antes, essa pergunta feita antes, para onde vais, ela é feita sem um entendimento. Às vezes as pessoas fazem perguntas e até na sua pergunta a gente percebe que ela não está entendendo muito o que está perguntando. Eu tentarei explicar melhor. Toda pergunta inteligente, ela só pode brotar de um conhecimento. Então eu entendi alguma coisa e para ampliar aquele meu entendimento eu pergunto outra.
Quando eu não entendi nada e faço uma pergunta, esse meu entendimento, essa minha pergunta, ela é um pouco vazia, né? Por outro lado, quando Jesus diz aqui, ninguém me pergunta, também é outra questão. Veja, quando a gente vai numa sala de aula, quem é professor está numa sala de aula e começa a explicar alguma coisa, e quando ninguém pergunta nada, você pode pensar assim, então todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada? Me parece que a ausência de uma pergunta é uma manifestação de que eles não estão entendendo bem o que Jesus está dizendo. Esse aqui é o ponto. É a falta de entendimento da parte dos discípulos de Jesus. Essa falta de compreensão. Eles estão ouvindo Jesus, mas eles não estão compreendendo bem o que Jesus está falando. E aqui é que está a verdade, que tanto a pergunta como a ausência da pergunta mostra a mesma coisa. A falta de entendimento dos discípulos do ensinamento de Jesus. Falta de entendimento naquele momento, naquele instante. E Jesus vai dizer, Jesus irá nos dizer em seguida, diante dessa situação, ele vai falar que ele vai enviar o Paráclito. Ele vai dizer no versículo 7. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá. Aqui é muito importante a gente ter presente uma coisa. Jesus está falando da sua ida para o Pai. Quem conhece o Evangelho de São João, ou conhece a doutrina cristã, de um modo geral, o Evangelho de João ele tem dois movimentos. A primeira parte do Evangelho, sobretudo no prólogo, o nascimento de Jesus é uma descida. Jesus estava na glória e ele desceu a este mundo. Ele se fez carne. O que é isso? O termo técnico para falar desse movimento do Filho que se faz carne é chamado, e aí vocês vão aprender um palavrão. É um palavrão no sentido que é uma palavra bem estranha para a nossa linguagem. A palavra que expressa essa descida de Jesus chama-se kenosis. Aprendam essa palavra, kenosis. Kenosis quer dizer esvaziamento. Ele, sendo Deus, se fez homem. Um rebaixamento, é uma descida. Agora nós estamos vendo Jesus anunciar a sua subida. Ou seja, ele volta para o lugar de onde ele veio. Ele volta para o Pai. Ele veio do Pai, porque quem é Jesus, nós entendemos quem é Jesus. Nós cristãos temos consciência quem ele é. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Filho eterno, que veio a esse mundo e assumiu a nossa natureza. E agora volta para o Pai. É o retorno, é a sua glória. Ele volta para a glória eterna. Veja que coisa maravilhosa a gente entender. Ele está anunciando o seu retorno. E aí, com o retorno de Jesus para o céu, para junto do Pai, vai acontecer algo maravilhoso. O que é que vai acontecer? Ele enviará o Paráclito, um outro Paráclito, como ele mesmo já chamou, ou seja, o Espírito Santo. Aqui nessa passagem, nós temos a quarta promessa do Espírito Santo. É por isso que ele está uma repetição nesse sentido. Ele está repetindo a promessa do Espírito Santo. Ele anuncia que é importante que ele vá, que os discípulos não devem ficar tristes, porque a salvação vai se completar. E essa completude é a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. É curioso que às vezes a gente não se dá conta disso, porque eu descobri isso muito cedo. Quando a gente lê as Escrituras, lê a Bíblia, e especialmente quando Jesus fala da oração, da importância da oração, nós vemos que o Senhor nos diz,
lá no capítulo 11, eu gosto dessa citação. Ele diz: pedi e receberei, batei, a porta abrir-se-á. Todo aquele que pede, recebe. Quem de vós, sendo pai, se o filho pedir um peixe, em vez de peixe ele dará uma serpente? Isso estou lendo aqui Lucas 11. Quem dará uma serpente? Ou ainda quem pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Jesus está prometendo o Espírito Santo, mas nós devemos também pedir o Espírito Santo. Nós devemos também orar pedindo ao Senhor o Espírito Santo. É uma promessa que ele fez, mas deve ser também a nossa oração, porque infelizmente as pessoas entendem a Bíblia, vão pensando a Bíblia e não se dão conta que Jesus pediu e recebereis, mas ele diz o que é que nós devemos pedir a Deus. Não é que tudo que eu pedir a Deus ele vai me dar, ele vai me dar se eu pedir a ele a coisa certa. O próprio apóstolo Tiago diz: pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Ele está prometendo o Espírito Santo e nós devemos pedir o Espírito Santo. Esse deve ser o conteúdo da nossa oração. Apenas esse esclarecimento que acho que é importante, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não se dá conta daquilo que o Senhor está dizendo. A minha oração deve ser pedindo o Espírito Santo. Não é pedir qualquer coisa, mas o Espírito Santo. Essa é a promessa do Pai. E se eu pedir aquilo que Deus prometeu, certamente eu irei receber. Agora, se eu pedir uma coisa que Ele não prometeu, então é óbvio que aí eu vou ficar decepcionado e não vou entender a razão da minha decepção. Porque eu estou pedindo algo que não foi prometido, que não foi... que não está dentro das possibilidades daquilo que eu deva receber. Bom, tendo dito isso, andemos um pouco mais. A descida do Espírito Santo. Deixa eu explicar para vocês. O nosso Deus, a revelação bíblica, é de um Deus soteriológico, ou seja, um Deus que salva. E a nossa salvação vem através de duas ações divinas, dois movimentos, de duas descidas. A primeira descida foi a descida do Filho que se encarnou. Só que o Filho se encarnou em um lugar preciso do tempo e do espaço. Quando foi que o Filho de Deus veio? Há 2000 anos atrás. Em que lugar? Na Palestina. Em que lugar? Em Belém, na Judéia. Pois bem, o evento que nos salva é Jesus. Porém, esse evento que aconteceu no tempo e no espaço, bem específico, bem circunscrito, esse evento, ele alcança todos os lugares e todos os tempos por meio de uma outra ação divina. Qual é? A ação do Espírito Santo. Veja, o que eu estou explicando aqui é uma alta teologia e eu acredito que todo mundo é capaz de entender. Então Deus nos salva com as suas duas mãos, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse que é necessário que ele vá para que o Espírito venha. Ele termina a sua missão e começa a missão do Espírito. E em que consiste essa missão? Eu explico. Jesus nos salvou na cruz, mas para que aquela salvação da cruz alcance todos os lugares e todos os tempos, essa missão é do Espírito Santo. Veja, vou só dar um pequeno exemplo para você compreender. Tudo que a igreja vai fazer, ela só faz no poder do Espírito Santo. Veja, na missa, porque como é que o corpo, que o sangue, ou melhor, que o vinho e o pão se transformam no corpo e sangue de nosso Senhor? Pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz que o evento da cruz se presentifique, se atualize, fique aqui agora da minha existência. Isso é importante nós termos presente. A salvação vem por meio das duas missões divinas, a do Filho e a do Espírito Santo. E aí,
aqui é importante a gente entender isso, e aqui eu vou fazer uma explicação que não tem nada a ver, provavelmente, com o evangelho, mas que é importante. Por quê? Porque há um uso equivocado dessa passagem da Escritura. Há pessoas que usam de um modo errado e dando uma interpretação errada a essa promessa do outro Paráclito. Quem é que faz isso? Eu vou dar apenas aqui um exemplo. Normalmente nós vemos grupos como os espíritas dizer, tá vendo? Jesus veio, mas ele prometeu a ter um Paráclito. O que é o Paráclito? É a revelação dos espíritos. Então, quando no século XIX, Allan Kardec começou o movimento espírita, dizendo, agora aquela promessa que Jesus fez há 2000 anos atrás está se cumprindo. A terceira revelação. A terceira revelação. Então, a terceira revelação é a revelação dos espíritos, porque Jesus prometeu o outro Paráclito. Bom, esse tipo de explicação não é uma explicação, não é um entendimento, é um equívoco grande. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que a revelação, o Espírito Santo, não é uma revelação paralela à revelação de Jesus. Quando a gente examina as Escrituras, o que é que a gente percebe? É que o Espírito Santo me dá um entendimento daquilo que Jesus disse. E me dá um entendimento, sobretudo, sobre quem é Jesus Cristo. Me dá um entendimento sobre aquilo que fez Jesus. Então, a revelação do Espírito Santo não contradiz a revelação de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos colocar na nossa cabeça. E é óbvio que a doutrina espírita contradiz totalmente o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse pequeno esclarecimento para que você fique atento. Por quê? Algumas pessoas leem a Bíblia, falam e fazem associações espúrias, associações indevidas. Não é possível associar a promessa da terceira revelação, ou seja, na visão dele, a terceira, a revelação do Espírito Santo, melhor dizendo, com o Espiritismo. Porque aquela doutrina contradiz totalmente a doutrina de Cristo. Contradiz a doutrina da divindade de Jesus, contradiz a doutrina de que quem nos salvou foi Jesus Cristo. Eles vão dizer coisas totalmente diferentes. E, sobretudo, a ideia fundamental de que Jesus é a plenitude da revelação. Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente não está negando que Jesus é a plenitude. Agora, o Espírito Santo vem para me dar plenitude do entendimento. Esse é que é o ponto. Não é uma outra revelação, porque o Espírito Santo não fala de si, o Espírito Santo fala de Jesus. O Espírito Santo vem para dar testemunho de Jesus, isso já nós ouvimos ontem, para mostrar quem é Jesus. Então o Espírito Santo me é dado fundamentalmente para um entendimento do Senhor, da verdade sobre Jesus Cristo. Veja, a Bíblia diz, São Paulo nos diz, que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Então, por isso, nós devemos pedir o Espírito Santo, para que nós possamos compreender mais plenamente a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, e, consequentemente, vivermos na graça de Cristo. Então, esse pequeno esclarecimento para nos ajudar. Depois, no versículo 8, 16:8, ele nos diz algo que é fundamental. Eu vou ler aqui o texto litúrgico, depois eu leio uma outra tradução. Diz assim: e quando vier o Espírito Santo, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Aqui eu gostaria de fazer uma explicação. É o Espírito Santo quem convence o homem. Há uma outra tradução que diz assim: é ele quem convencerá o homem do pecado, da justiça e do julgamento. Eu, quando leio essa citação, eu me recordo, porque ela me salvou uma vez em uma das minhas pregações, né? Eu estava pregando eu era diácono, isso foi em 2000, mas eu nunca esqueci. Eu era diácono, eu estava pregando para um grupo do SCC, uma encontréia do SCC, e
Isso foi, repito, em 2004. Eu estava pregando para um encontro do SCC em Catolé do Rocha. Eu era diácono ali, na época quem era o pároco lá era o Frei Paulo Sérgio, e ele pediu para dar essa pregação para o SCC. Então, quando eu terminei de pregar, as pessoas agradeceram, tentei ser o mais didático possível, fiz uma explicação, acho que era sobre o perdão. E aí, quando eu terminei de falar, um senhor, assim, muito sincero, isso é bom também, porque ele me deu uma ocasião para explicitar uma doutrina. Então, quando eu terminei, ele disse assim: Frei, eu quero ser sincero com o senhor. O senhor pregou aí, todo mundo está batendo palmas aí para o senhor, mas deixa eu dizer ao senhor uma coisa. Muita gente não está concordando com o que o senhor está dizendo. Muita gente não está aceitando isso que o senhor está dizendo. Eu não lembro especificamente sobre o que, acho que foi sobre o perdão. Mas ele disse, como disseram, muita gente não concorda com isso que o senhor está dizendo. Eu disse, e aí me veio exatamente João 16:8. Eu disse para ele: irmão, preste bem atenção numa coisa. A minha obrigação é pregar. A minha obrigação não é convencer. Eu estou pregando, mas a minha obrigação, eu vou procurar, eu vou estudar, eu vou procurar os melhores argumentos, eu vou dar o meu melhor, mas eu não sou tolo, eu não sou tonto. Eu sei que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então peça ao Espírito Santo para ele lhe convencer, porque quem convence não sou eu. E na minha vida pastoral isso tem sido uma realidade, é impressionante. Eu tenho encontrado pessoas, até jovens me procurando, e eles dizem: eu não sei o que está acontecendo comigo. Há pouco tempo atrás, partilhas de jovens dizendo: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu fazia tudo isso, eu vivia em festa, eu vivia em farra, eu fazia coisas, eu não achava que era nada errado. Mas de repente, dentro de mim, a consciência, ele não disse propriamente com essas palavras, mas ele foi dizendo, a consciência de que aquilo era o pecado, que aquilo era errado, foi brotando dentro de mim, foi se manifestando, e eu fui entendendo que o jeito que eu estava vivendo estava errado. Eu disse: meu filho, aí eu lembrei também de João 16:8, é o Espírito Santo que está trabalhando dentro de você. Porque ninguém pregou para aquele rapaz, ninguém fez um sermão, mas foi o Espírito Santo trabalhando dentro dele. Então essa é uma verdade. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso que eu disse para aquele senhor: olha, o que o senhor está me dizendo não tem problema, porque eu não sou o Espírito Santo. Eu pretendo ser movido por ele, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, não tem problema quando alguém, de repente, não é convencido por aquilo que eu estou dizendo. Eu estou pregando aqui para vocês estão me ouvindo, alguns estão atentos, muito atentos. Mas se, de repente, os meus argumentos não forem suficientes, o papel, repito, é do Espírito Santo. Por aquilo que eu falava antes, o Espírito Santo vem para convencer o mundo, para trabalhar no coração do homem. E graças a Deus quando o Espírito trabalha. E eu conheço tanta gente que vivia uma vida errada e de repente as coisas começam... Tantas vezes iam à missa, ouvia o sermão, ouvia a oração e não mexia com eles. Porque é o Espírito Santo quem faz isso. Agora, é sempre bom lembrar que o Espírito Santo, para a gente saber o que é o Espírito Santo, ele me convence sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre as verdades de sempre, sobre as verdades da igreja. Isso que a igreja ensina. É preciso ter essa clareza. Aqui eu também gostaria de fazer uma explicação. Ele diz assim: convence do pecado. Agora, Jesus, aqui ele explica que pecado é esse. E é importante saber porque de todos os pecados, mas especificamente de um pecado, que é o pecado por excelência no Evangelho de João. Qual é o maior pecado no Evangelho de João? Ele vai dizer no versículo seguinte: do pecado porque não creram em mim. Olha aí.
Qual é o pecado por excelência? A incredulidade. A incredulidade. Então, irmãos, essa realidade da falta de fé que perpassa todo o evangelho de João. Vamos ver lá em João 3, 19 e 21. Eu gostaria de ler essa citação. João 3, 19 a 21. O que é que está escrito? Diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então, há uma resistência do homem em crer. A luz vem, a verdade vem, mas o homem se fecha porque o homem prefere o pecado. Em outras palavras, por que é que tanta gente se recusa a crer? Eu vou lhe explicar. Não é que a fé não seja evidente, não é que os argumentos não sejam bons. Às vezes você fica frustrado, meu Deus, por que é que a gente prega e o povo não acredita? Por uma razão simples, irmãos. Eles não querem mudar de vida. Eles sentaram no pecado e querem continuar no pecado. Então não querem mudar. Então é mais fácil dizer que não crê, porque eles não querem abandonar as trevas. Não querem abandonar a escuridão. Então esse é um ponto que faz com que muitos fiquem... E aí procuram todos os argumentos. Se eu for falar com uma pessoa que não quer ter fé, ela tem os melhores argumentos. Você fica até desmontado. Não sabe nem como falar, porque ele tem bons argumentos. Mas a razão pela qual aquilo ali é só a casca. A verdade é que a pessoa não quer mudar de vida. Também lá em João 14, 17 nos fala disso. Nos fala dessa resistência em crer, desse pecado de se recusar à vida na fé. João 14, 17 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher. Vamos ver primeiro outra citação. O mundo não pode acolher. João 14, 17. Bom, deixa eu ver a citação correta. O mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Então veja, o mundo não colhe nem pode acolher, porque não conhece, ou seja, não quer ter fé. Ele não pode acolher porque não tem um espírito, porque não está aberto, não está disponível para a mudança de vida. Esse aqui é o ponto. Então, amados irmãos e irmãs, aprendamos isso. O maior pecado no Evangelho de João é a falta de fé. A Bíblia nos fala de um pecado sem perdão. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Lembram? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Muito bem. O pecado contra o Espírito Santo é esse fechamento. A pessoa que se fecha e não quer acolher a verdade. Ela está fechada. E aí, meu irmão, nem Deus pode salvar quem não quer ser salvo. A salvação é um presente, que você pode acolhê-la ou não. Então, aqui que está o ponto. Esse fechamento, o grande pecado do mundo da incredulidade. E a gente vive num mundo fechado para a fé. Um mundo que não quer acolher. Isso é o maior pecado. Hamartia quer dizer errar o alvo. Você foi feito para crer e você se recusa a isso. Bom, por fim, o último ponto que nós gostaríamos de apresentar aqui é exatamente aquilo que está dito. O julgamento do príncipe deste mundo. O julgamento do príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? É curioso isso, porque é uma expressão que já se repetiu outras vezes na Bíblia.
aqui na liturgia diária, usa a expressão chefe deste mundo. Já está condenado. Veja, nós sabemos que nós vivemos num mundo que está sendo orientado por um fechamento à fé, a Jesus Cristo, à religião. A gente vê políticas globais, uma agenda global contrária à fé, contrária à religião. A gente vê uma agenda global tentando, por exemplo, aprovar o aborto. Então, fico pensando, como é que as pessoas ficam convencidas do aborto? O príncipe desse mundo. Aqui a expressão príncipe do mundo vai indicar, sobretudo, o termo é arcon, espírito mal. A gente não pode se enganar. Existe o diabo, ele domina a cultura sobre certos aspectos, porque ele coloca as suas mentiras. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e muitas mentiras ele tem contado ao mundo. Veja, se a gente conversa com algumas pessoas, elas estão dispostas a defender o ovo da tartaruga. Para elas é um crime grande. E olha, eu gosto de animais, não sou contra a defesa da vida natural, não, acho que sim. Mas não dá para comparar o ovo de uma tartaruga com um ser humano, não é? Então as pessoas estão dispostas a defender o ovo da tartaruga, mas não estão dispostas a defender a vida humana. Como é que uma pessoa fica convencida disso? Como é que ela fica com pena do cachorrinho e não fica com pena do ser humano na barriga de uma mulher? Como é que ela tem sentimento? Bom, só pode ser porque o príncipe desse mundo a convenceu. Porque o príncipe desse mundo trabalhou. E ele está trabalhando neste mundo fortemente contra Deus, contra a religião, contra a fé. Por isso, amados irmãos e irmãs, é preciso não nos impressionarmos. No mundo existem dois espíritos, o do príncipe deste mundo e o Espírito Santo. A pergunta é, quem é que você está deixando trabalhar no seu coração? Quem é que você está abrindo o seu coração para que vá lhe convencendo? Porque muitas pessoas, até de igreja, a gente começa a ver o que é que elas acreditam, a gente, não é o Espírito Santo que está trabalhando nesse coração, não. O Espírito Santo não pode ter convencido. Então só pode ter sido o espírito desse mundo, o espírito da mentira, o espírito do engano, que convence uma pessoa, por exemplo, da legitimidade do aborto. Da legitimidade. Tem muitos argumentos, né, do tipo, mas se for uma pessoa ruim, se for um tirano, bom, e eu que vou julgar quem deve viver, quem deve morrer, eu agora vou ser Deus? Como é que eu me convenço de algo desse tipo? Não é possível. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós gostaríamos nesse momento, já encerrando essa meditação, dar 2 conselhos a partir dessa palavra. Jesus prometeu o Espírito Santo. Jesus prometeu o Paráclito, que vai nos convencer sobre a verdade de Jesus. Peçamos a Ele, como está lá em Lucas 11. E o pedi e receberei, batei e a porta abrir-se-á. Todo aquele que pede, recebe. Tanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Nós estamos nos aproximando da festa de Pentecostes. Peçamos mais e mais ao Senhor o dom do Espírito Santo. Diga, vinde Espírito Santo. Repita isso, vinde Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para lhe fazer entender melhor quem é Jesus, lhe fazer compreender melhor as verdades da fé. E segundo, para lhe livrar do espírito deste mundo, da agenda deste mundo. Ora, tem gente convencido que uma criança não nasce homem nem mulher. Mas como é que alguém me convence disso? Você basta olhar para o corpo, a ideologia de gênero. Quando a gente observa todas essas coisas, irmãos, essa agenda global, a gente só pode ver que quem está comandando esse mundo é o príncipe deste mundo, não é? E recordemos-nos daquilo que nos diz o apóstolo. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que nele há. Não podemos amar, nem nos adaptar. Lembremos do que diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12.
Não vos conformeis a este mundo, à mentalidade desse mundo, ao pensamento deste mundo. Em outras palavras, irmãos, deixemos-nos conduzir pelo Espírito de Deus. Porque há muitas ideias que quando a gente vê não é de Deus. Não é de Deus, não é do Espírito Santo. Tem alguém soprando no seu ouvido, mas não é o Espírito. Por isso, peçamos mesmo. Eu estou dizendo isso para vocês, mas também para mim. Peçamos o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos convencer. Ele é o Espírito da verdade. Porque se existe o Espírito da verdade, existe também o da mentira. E quem é que está me conduzindo? Por isso, peçamos ao Senhor para sermos conduzidos, guiados, levados, orientados pelo Espírito Santo. Vamos encerrar este momento com uma prece a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas. Amém. Peçamos ao Senhor que nos livre do espírito do mal. Você pode dizer amém. Primeiro você diga, vem Espírito Santo. E depois, com o Espírito Santo no seu coração, você vai pedir ao Senhor que exorcize da sua mente todas aquelas palavras de mentiras que vêm na nossa mente. Porque muitos irmãos são tentados com palavras de mentiras, com enganos, com ilusões, em todos os níveis da vida. Peçamos ao Senhor que nos livre disso. E eu vou fazer um pequeno exorcismo, pequena oração. Eis a cruz do Senhor, afaste de vós todos os inimigos da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo nosso Senhor. Diga amém. Senhor, livra todos os irmãos do espírito da mentira, do engano, da ilusão, de todas as ideias que não procedem de Deus, mas do espírito do príncipe deste mundo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que hoje, durante o dia, nós possamos pedir a Deus o dom e a graça do Espírito Santo para nos convencer do Senhor e para nos fazer viver na presença do Senhor. Eu pediria também a você, se puder compartilhar essa live. Nós temos uma convicção de que essas palavras podem ajudar alguém, pode abençoar a vida de alguém. Então, se você puder, se o seu coração arder esse desejo de também ser missionário comigo, nos ajudar a partilhar essa palavra, nós agradecemos e esperamos sinceramente que possa comunicar graça. E depois também, se você puder dizer de onde você está nos acompanhando, o lugar, até para nós termos uma ideia, né, de como está sendo o alcance do nosso trabalho. Que Deus abençoe você, um ótimo dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.